Ransom Canyon, uma série muito aguardada por esta pessoa que vos fala. Netflix já liberou na semana passada os 10 episódios da primeira temporada dessa série, e eu estava o quê? Na expectativa pra assistir essa série, gente, porque é uma adaptação literária, eu li o livro, e eu tava ansiosa, por quê? Porque é uma série de cowboys. Se tem cowboys, a gente tá assistindo. Eu acho interessante que a Netflix teve um timing maravilhoso pra lançar essa série, porque lá na rede das dancinhas, né, na rede do lado de vídeo curto, cowboys estão em alta, né? Livros sobre cowboys, Elsie Silver vem conquistando corações, inclusive eu já resenhei um livro dela aqui nesse canal, e fato é, cowboys estão em alta, Netflix veio aí e lançou uma série de cowboys pra gente, que é uma adaptação literária. Olha só que maravilhoso, né? E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a série, eu vou compartilhar com vocês a minha opinião sobre alguns acontecimentos e, principalmente, fazer aí algumas comparações entre a série e entre o livro que inspirou a série. Bora lá? Lembrando que já temos um vídeo aqui no canal sobre Ransom Canyon, e nesse vídeo eu falei sobre o livro que inspirou a série, tá? Esse vídeo sobre o livro, ele não tem spoilers, então se você ainda não assistiu Ransom Canyon, se você ainda não leu o livro Ransom Canyon, eu recomendo que você assista esse vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, em algum canto aqui que eu nunca sei qual canto é. Porque neste vídeo aqui teremos spoilers, tá? Eu vou dar spoiler da série e do livro, obviamente. Então toma cuidado com spoilers. Se você só quer saber do que se trata a história, eu recomendo que você assista o outro vídeo. Combinado? Falando de uma forma bem geral, a Netflix mudou uns 80% da história do livro. Assim, chutando meio por alto. Mudaram muita coisa, gente, mas muita coisa. Tipo, muita coisa mesmo. Vários plots que foram apresentados pra gente na série não aconteceram no livro. E assim, algumas mudanças foram positivas e outras mudanças não foram tão positivas assim. Então eu acho que alguns plots deram muito certo, algumas mudanças que eles fizeram em relação ao livro deram muito certo, mas outras, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir comentar tudo nesse vídeo, porque é muita coisa, tá? Inclusive, a gente vai ter mais vídeos sobre Ransom Canyon ao longo aí dos próximos meses, porque eu vou comentar com vocês os outros livros, né? Eu tô lendo o segundo livro agora, assim que eu finalizar, eu volto pra comentar ele, pra gente já ter também alguma expectativa pra segunda temporada, tá? Que pode ser baseada no segundo livro ou não, porque mudaram a história toda, né? Aí fica difícil. O personagem que teve a sua história mais fiel à história original foi o Statham, tá? Eu chamo ele de Statham, mas acho que é Statham, não sei. Eu chamo de Statham. Ele, tecnicamente falando assim, a história dele foi bem fiel à história do livro. Com exceção do parentesco dele com o Davis e com exceção desse triângulo amoroso que ninguém pediu, né? A história do Statham tá bem fiel à história do livro. O cowboy recluso, o dono de fazenda, que perdeu a esposa, perdeu o filho, tá lidando com o luto. Toda essa treta aí, tá? O Statham é o personagem que mais se aproximou do personagem do livro. O resto mudaram tudo, né? Assim, como eu falei, eu achei que algumas mudanças foram sim positivas, porque, como eu já comentei com vocês no vídeo anterior, o livro Ransom Canyon, escrito pela autora Jodie Thomas, é um livro muito morno. Não é um livro ruim, tá? Não é um livro ruim, mas ele é um livro muito morno, e ao mesmo tempo que a gente tem uma história morna, a gente tem uma história muito corrida. Então, eu acho que algumas mudanças que eles fizeram na série da Netflix colaboraram para que a série ficasse mais dinâmica pra gente assistir. Tivemos acontecimentos que dão aquela empolgação, coisa que não tem no livro. O livro, ele é bem leve e assim, não tem grandes emoções, entendeu? Então, eu acho que algumas mudanças colaboraram sim pra série ficar mais interessante, porque se eles fossem 100% fiéis ao livro, a gente ia ter uma série muito morna. Pra vocês terem uma noção, eu gravei o vídeo de Ransom Canyon, o primeiro vídeo que eu gravei, já faz um mês, eu acho, pra mais. Eu acho que faz mais de um mês que eu gravei. Naquele vídeo lá, eu tinha começado o segundo livro. Eu tô tentando ler o segundo livro até hoje e eu não terminei, porque me dá sono. Mas não é ruim, gente, só que é muito devagar, sabe? E já que eu mencionei o Statham, eu já quero começar falando sobre ele, sobre a Queen, sobre o Davis e sobre toda essa merda que fizeram com esses três personagens que eu tô até agora tentando, sabe? Não vai, não vai. Enfim. Gente, o triângulo amoroso, né? Que ninguém pediu, porque não tem no livro, tá? Esse triângulo amoroso, ele é inexistente no livro, não existe esse triângulo amoroso no livro. Eu queria, sinceramente, saber o que tava passando na cabeça da pessoa que olhou pra essa história aqui e achou que seria interessante botar um triângulo amoroso nela. Porque, pelo amor de Deus, que negócio ruim. Mas tem que ter drama, tem que ter emoção, né? Porque, como eu falei, o negócio é morno. Eu acho que a história do Statham e da Queen já seria suficiente pra gente ter uma dinâmica interessante entre eles ali na história. Sabe? Mas não. Decidiram meter um triângulo amoroso insosso, sem sal, sem açúcar, sem tempero. A gente tem ali
A Queen engatando um relacionamento com o Davis sem sentir nada por ele. Aí a gente teve o Statham se declarando pra Queen e transando com a ex do Davis em seguida. Gente, aquela cena do Statham com a... É Paula Joe o nome dela? No carro. Nossa, eu fiquei indignada com aquilo. Nossa, mas eu fiquei indignada. O Statham do livro jamais faria uma coisa daquelas. Nossa senhora, um casal imaturo. Eu acho que eles têm 38 anos no livro, não sei quantos anos eles têm na série, mas foi de uma imaturidade, um cu doce que, nossa, ai, que chatice, nossa, que chatice. A Lauren e o Lucas, que são o casal jovenzinho da série, eles entregaram mais maturidade no relacionamento deles do que o Statham e a Queen. Gente, aquilo ali foi intragável, num nível que eu fiquei puta assistindo, vocês não têm noção. E é interessante, né, porque eles são o casal protagonista, eles são o casal que tem mais destaque na história, e eles foram o casal que entregaram a história mais ruim, mal desenvolvida, e eu tô revoltada até agora, e eu quero ficar o vídeo inteiro só reclamando disso, mas eu não posso, né? Gente, assim, falando sério agora, por mim, como eu falei, mudanças são bem-vindas, mas com relação ao Statham e a Queen, eu acho que teria sido interessante se tivessem mantido o drama deles do livro. Porque no livro, o que que acontece? Vamos aos spoilers. O Statham, ele tá de luto, ele perdeu a esposa, depois ele perdeu o filho, ele tá tentando lidar com o luto, com esse sentimento, ele se tornou um homem recluso, ele vive pra trabalhar no rancho dele, ele não interage muito bem com as pessoas, enfim, ele é aquilo lá que a série mostrou pra gente, tá? Um homem de poucas palavras, e é isso. Eu acho que nessa parte, como eu falei, eles foram bem fiéis ao Statham na série. E uma coisa interessante com relação ao Statham e a Queen no livro é que um tenta ajudar o outro e um tenta reerguer o outro. Porque a Queen, ela foi pra Nova York estudar piano por vontade da avó e da mãe dela. Essa coisa do piano é uma coisa que vem de família, da família dela. E ela foi a única pessoa que teve talento com o piano. Então ela vai pra Nova York estudar piano. Chegando lá em Nova York, ela enfrenta uma situação muito complicada. Ela passa por um trauma muito grande. Ela volta pra Ransom e se torna também uma mulher reclusa, uma mulher tímida, que não tem contato com outras pessoas, ela não tem um salão de dança, ela não é toda sorrisos e toda simpatia igual ela é igual ela é na série, sabe? Ela é simpática no livro, mas ela é reclusa também. Tanto ela quanto o Statham, eles são bem na deles. Ela planta as lavandinhas dela, faz os produtinhos de lavanda dela, vende na cidade. A única pessoa no livro com quem ela tem mais contato é o Statham. Em um determinado momento, ela desenvolve uma certa amizade, uma proximidade com o xerife, mas nada com segundas intenções, tá? O Statham, inclusive, ele fica com ciúmes dela com o xerife em um determinado momento ali, mas não rola absolutamente nada entre ela e o xerife. É só uma proximidade, uma amizade mesmo. E é isso a história da Queen. E aí ela tá tentando lidar com isso que aconteceu no passado dela. Ela e o Statham se aproximam, vão se aproximando cada vez mais, né? Eles fazem sexo casual ali, né? O relacionamento deles no livro, se eu não me engano, dura 5 anos nessa coisa meio morna, sabe? O Statham, ele não sabe lidar com os sentimentos dele em relação a Queen, eles não se beijam no livro, pra vocês terem uma noção, assim. Eles transam, eles conversam e ele vai embora. Sabe? E é isso. Até que a Queen, que sempre foi apaixonada por ele desde a época da escola, que foi melhor amiga da esposa falecida dele, ela toma coragem e ela começa a demonstrar os sentimentos que ela sente pelo Statham e ele começa a retribuir. Então, eles vão se descobrindo, né? Tipo, nos sentimentos, ela vai se declarando pra ele vai se abrindo pra ela, ele vai apoiando ela apoia ele. É basicamente isso que a gente tem no livro. Com relação ao passado da Queen, o que aconteceu com ela? Ela foi pra Nova York estudar piano e ela teve um professor de piano quando ela tava em Nova York. Esse professor de piano dela pesado, tá, gente? Ele dopou ela, ele estuprou ela e ele agrediu ela depois. E aí, no dia seguinte, quando ela foi confrontar ele sobre o que ele fez com ela, ele quebrou os dedos dela com o piano. Sabe aquela tampa do piano que fecha ali as teclas? Ela tá ali tocando piano, ele fecha aquela tampa na mão dela e quebra os dedos dela. A partir disso, ela não denuncia, enfim, ela volta pra Ransom e ela se torna a pessoa reservada que ela é. Por conta desse trauma e por conta de tudo que ela passou quando ela tava em Nova York, ela não quer ver um piano na frente dela, ela nunca mais tocou piano depois que isso aconteceu. Quando ela começa a se abrir pro Statham, quando eles começam a realmente se aproximar, não só fisicamente, mas emocionalmente, né, a gente tem isso do emocional sendo desenvolvido entre eles, ela conta pro Statham o que aconteceu em Nova York, ele apoia ela, esse professor dela aparece em determinado momento, e aí a gente tem ela confrontando esse professor e finalmente fechando essa página na vida dela em relação ao abuso que tinha ficado em aberto, porque ela não denunciou nem nada, então ela só foi embora. Ela confronta esse professor, o Statham ajuda, ele apoia. Então a gente tem ela lidando com relação aí ao abuso sexual e sobre a agressão física que ela sofreu no passado quando ela estava em Nova York. Tá? E o Statham tá ali do lado dela a todo momento. Então, assim, no livro, Statham e Queen, eles se apoiam muito e a história deles é muito sobre apoio, sobre descobertas, sobre
sentimentos, eles estão se conhecendo, eles se aproximam aos poucos. Ela respeita muito a fase do luto do Statham, coisa que eu não senti que a Queen fez na série. Foi uma coisa que me incomodou muito na série, inclusive, porque o Statham, ele é complicado, né? Ele não sabe lidar com os sentimentos dele no livro. E eu senti que na série a gente teve isso também, porque ele gostava dela, ele não conseguia se conversar com ela, ele só foi se declarar pra ela quando ele viu que ele tava perdendo ela, né, o que foi muito complicado também. Só que assim, eu senti que a Queen, ela foi muito injusta com o Statham na série, porque 1 ano depois da morte do filho dele, ela já começou a dar umas investidas, né, ela chamando ele pra sair e querendo desenvolver alguma coisa no relacionamento, ela forçou um pouco. E eu acho que assim, no livro ela respeita muito essa fase do luto do Statham. Ela lida muito bem com essa fase dele, sabe? Tanto que ela se declara pra ele muito tempo depois que o filho dele morre, porque ela sabe que, sabe assim? E na série, eu sinto que ela quis forçar uma aproximação, eu sinto que o Statham não estava pronto pra isso, aí ela ficou revoltada e foi lá ficar com o Davis porque o Statham não quis ela. Aí ela decidiu dar esperança pra um cara que ela não gostava, só porque esse cara fazia ela se sentir bem, não sei. Gente, eu achei esse triângulo amoroso muito bosta. Sabe? E aí aparece a ex do Davis e o Statham, que até então não tava, era um homem de poucas palavras, que não conseguia lidar com os sentimentos, acabou de se declarar pra Queen. A mulher do Davis aparece e ele transa com ela dentro de um carro. Nossa, eu achei de uma imaturidade, tanto da parte da Queen por não respeitar o luto dele, mas também da parte dele pela forma escrota como ele agiu com ela, sabe? Então eu acho que os dois estavam errados. E não existe essa imaturidade deles no livro. Sabe, no livro, eles se conhecem. É que assim, na série, é dito pra gente que eu acho que eles esperaram. Ela esperou por ele 20 anos, né? Ela gosta dele desde a época da escola. No livro também acontece isso. Só que na série, a sensação que dá é que, apesar dela gostar dele durante todo esse tempo, ela não conhece ele. Ela não sabe lidar com a personalidade que ele tem, né? Ela não respeita o luto. Eu não sei, sabe? Muito complicado. Não parece que eles se conhecem há tanto tempo. Já no livro, não. No livro. Ela realmente conhece ele, ela sabe lidar com ele no livro. E ele também conhece muito bem ela. Então é muito legal. Eu acho muito interessante a forma como eles se aproximam no livro. Porque até então, quando a gente começa a ler a história, é sexo casual. O Statham, ele não lida muito bem com tempestades. Porque o filho dele morreu em uma tempestade. Então sempre que uma tempestade se aproxima, ele vai pra casa da Queen. E aí ele chega lá, em alguns momentos ele chega, eles conversam, em outros momentos eles fazem sexo casual, ele não beija ela no início, ele é muito carinhoso com ela e tudo, só que eles não se beijam porque assim, é uma coisa carnal, sabe? Não rola sentimento, pelo menos da parte dele. E aí a Queen finalmente ela decide, né, se abrir e mostrar pra ele que ela gosta dele, e aí quando ele tá indo embora, ela dá um beijo na boca dele antes dele ir embora e ela fala pra ele: "Agora, quando você for embora, antes você vai ter que se despedir de mim assim". E aí, quando ela beija ele gosta, ele se sente bem. E aí eles vão se aproximando, ele começa a ir jantar na casa dela com mais frequência. Então, é uma coisa que vai se desenvolvendo aos poucos e é uma coisa muito legal, tipo, o companheirismo deles, sabe? O apoio que um dá pro outro e tudo. E aí mais pro final do livro, a Queen, ela descobre que ela tá grávida do Statham. E aí, no segundo livro que eu já tô lendo, o bebezinho deles já nasceu. Eu acho que é um menino, se eu não me engano. Então, assim, o relacionamento deles no livro é muito interessante de acompanhar. E na série ficou chato, porque a gente não sente que eles se conhecem, sabe? Apesar dela gostar dele há 20 anos, não tem maturidade. Eles são o casal mais velho ali da história, né? Então, assim, não tem a maturidade. Um triângulo amoroso insosso, complicado. E, inclusive, olha pra você ver, né? A situação do Statham e da Queen na série foi tão complicada que no momento em que o Davis apareceu na porta da Queen com uma pizza na mão, eu pensei, caramba, ela tá tendo mais química com o Davis do que com o Statham, que é o par dela. Isso não faz sentido nenhum. Muito complicado. Nossa, eu odiei. Esse núcleo, Queen e Statham, pra mim, assim, foi muito ruim. Sabe? O Davis, no livro, ele é prefeito. Ele tem essa fama de casar. Eu acho que ele já casou várias vezes no livro também. Ele casa com mulheres mais jovens, né? Ele é prefeito, ele quase não tem muita relevância no livro. Ele não aparece muito, ele aparece mais no segundo. Tipo, ele já apareceu um pouco mais no segundo. E eu sinto que a série teria sido mais interessante se eles tivessem mantido essa coisa da Queen e do Statham se descobrindo, se apoiando, lidando, né? Ela lidando com o passado, ele também. Não sei se ela é vítima de abuso sexual na série como ela foi no livro, porque teve uma cena que ela fala pra aquela senhorinha assim, você sabe porque eu voltei. Só que ela volta por causa da mala, né? Pra ficar com a mala que tá doente. Então eu acho que a gente não teve essa coisa do abuso sexual na série, né? Enfim.
Mas voltando aqui no Davis, eu acho que a série teria sido mais interessante se o Queen e Statham fosse o casal, que eles são no livro. O Davis poderia ser o prefeito e ser aquele prefeito corrupto que quer dinheiro e quer investir, né, em Austin pra trazer ali a modernidade pra cidade, mas ao mesmo tempo de desviar uma verba. Coisa assim, eu acho que teria sido mais interessante a gente ter o Davis como o prefeito que tá tretando. Pô, a gente poderia ter toda aquela treta envolvendo Austin, a gente poderia ter a Paula Joe do mesmo jeito, tudo. Só que o Davis poderia ser prefeito, entendeu? Assim como ele é no livro. E ser o cara que tá querendo trazer a modernidade, que tá querendo, sabe, todo aquele plot do Davis como prefeito e o triângulo amoroso inexistente na série, porque ninguém pediu, entendeu? Inclusive, eu não descarto a possibilidade do Davis se tornar prefeito em algum momento, em uma segunda ou em uma terceira temporada, porque eu acho que pode, esse plot ainda pode vir aí, principalmente pela aproximação dele com o pai do Statham. Né? Então eu acho que o pai do Statham talvez apoie ele em uma candidatura para prefeito futuramente, então não vamos descartar, né? O Davis prefeito acho que pode vir aí ainda na série. Assim como a questão envolvendo o abuso da Queen também pode ser trabalhado na série na segunda temporada, porque aparentemente ela vai voltar para Nova York. E eu super apoio, não o abuso, obviamente, mas eu apoio a Queen e o Statham se afastarem. Eu acho que eles precisam se afastar, ela precisa ir para Nova York, eles precisam ter esse tempo, e aí talvez a gente tenha uma segunda temporada dela voltando de Nova York, e a história deles pode desengatar a partir disso. E seguir o livro, entendeu? Né? Ele ainda tentando lidar com tudo ali, a situação, os sentimentos dele. E ela, não sei, a gente pode ter a situação do abuso ou não, porque é uma coisa muito pesada também. Será que precisa ter isso na série? Pode acontecer alguma outra coisa com ela em Nova York que faça ela voltar pra Ransom, mas não precisa necessariamente botar a personagem pra sofrer abuso sexual. Porque a série tem uma pegada muito leve, né? Então você mete um abuso sexual. Ainda mais a forma como aconteceu com a Queen é muito pesado. Inclusive, eu comentei isso no outro vídeo. O livro, ele é muito leve. O livro é muito leve. E aí, do nada, veio o capítulo da Queen, pá! Ela foi abusada, ela foi dopada, ela foi estuprada e espancada pelo professor de piano. Então, é uma coisa que contrasta no livro também, porque o livro é leve e aí do nada vem esse assunto pesadíssimo. E eles não trabalham, a autora não trabalha bem isso no livro, ela só conta pro Statham e, enfim, não sei se essa cena, se isso que a Queen passa em Nova York no livro vai ser trabalhado na série ou não, mas eu apoio, sim, ela e o Statham se afastarem e ela ir pra Nova York, dar um rumo na vida dela e depois voltar pra Ransom. E a partir disso, talvez, mais maduros, né? Talvez a gente tenha uma maturidade vindo desses dois e um desenvolvimento do relacionamento deles. Porque do jeito que tá complicado, né? Tanto da parte dele quanto da parte dela. E o Davis, como prefeito, eu acho que pode vir aí. Tá? Principalmente pelo fato da fazenda dele tá falindo e tudo. No livro, a fazenda dele não tá falida, mas é dito pra gente que ele não é fazendeiro. Tipo assim, ele deixa tudo em relação à fazenda dele na mão dos funcionários, porque ele não tem alma de fazendeiro. O Statham, ele cuida do rancho, né? Com carinho, com amor, ele nasceu pra isso. O Davis, não. O Davis, ele nasceu pra ser prefeito. No livro. Então talvez a gente tenha isso ainda, né? Vamos ver. E falando um pouco sobre shippar casais, como eu falei pra vocês, eu shippei errado, eu shippei a Queen com o Davis em um determinado momento, porque eu já tava de saco cheio do cu doce dela e do Statham, mas eu também shippei errado, o Statham, é Paula Jo o nome dela? Eu não lembro se é Paula Jo, acho que é Paula Jo, sei lá, a ex do Davis. Naquela cena que a ex do Davis tá na cozinha do Statham com o Reed, e o Statham chega, eu olhei pra aquela cena e eu pensei, caramba, eles seriam uma família tão bonita. Enfim, né? Enfim. O núcleo do Statham, o núcleo difícil foi esse aí. Espero muito uma evolução deles na segunda temporada, sabe? Quero maturidade desse casal. Eles são um casal. Eu não digo que eles são velhos. Eu acho que no livro eles têm 38. Tipo, não é velho, óbvio que eles não são velhos. Mas eles são o casal que, tecnicamente falando, eles tinham que ter uma maturidade, né? Coisa que no livro eles têm e na série não. Falando um pouco sobre o Yancey, a Ellie, o Capitão Fuller e tudo que aconteceu ali. Aqui também eles mudaram basicamente tudo, né? Tudo. O núcleo, o Yancey, ele é o personagem que tem destaque no livro. Ele divide o protagonismo no livro com o Statham, com a Lauren. A gente tem também alguns capítulos pelo ponto de vista da Queen e alguns capítulos pelo ponto de vista do Lucas. Então, a gente tem são 5 personagens, né? É o Statham, a Lauren, o Yancey e a Queen e o Luke. São 5 personagens que têm um destaque a mais no livro. Eles basicamente dividem o protagonismo. E o Yancey, gente, mudaram absolutamente tudo em relação a esse personagem. Tipo, tudo mesmo. Fiel só ficou o nome. E nem o nome, porque na série foi dito que o nome dele não é Yancey, né? Ele, não é o nome verdadeiro dele.
Gente, não existe esse parentesco entre Yancey e entre o Capitão Fuller no livro. A parente do Capitão Fuller no livro é a Ellie, que é a sobrinha dele. No livro, essa questão familiar do Yancey tem destaque no segundo livro. E na parte que eu tô lendo agora, ele tá começando a pesquisar pra tentar entender sobre a família dele. Por quê? Sabe aquela casa que a Lauren, o Lucas, o Reed e o Tim entram lá no comecinho da série, que desmorona tudo? Aquela casa no livro, tecnicamente, ao que tudo indica, porque ele tá pesquisando ainda, né? Aparentemente pertenceu à família do Yancey. Então, no segundo livro, a gente tem um foco bem grande no Yancey e nele pesquisando o passado dele. Então, ele só tá descobrindo essa questão do parentesco dele ali de Ransom agora. Então, assim, eu acho que ele não é parente do Fuller. Porque no livro, o par romântico dele é a Ellie. A Ellie é sobrinha do Fuller. Então, não tem como os dois serem parentes e viverem um romance, né? Então, assim, eu não sei de quem o Yancey é parente no livro, porque eu ainda não cheguei lá. Ele tá pesquisando. Eu sei que, aparentemente, ele vem de uma família cigana. Eles chamam aquela casa abandonada de casa cigana no livro. Ela também tem fama de ser mal assombrada no livro. E o Yancey, ele tá começando a pesquisar agora pra entender, porque a mãe dele falava muito pra ele sobre o Ransom e ele vai pra Ransom por conta disso. Tá? Então ele tá pesquisando agora sobre a família. Aparentemente ele não tem parentesco com o Fuller como ele tem na série. O Fuller, inclusive, não morre no livro. Graças a Deus. Pelo menos até onde eu li, ele não morreu ainda. Gente, eu sofri tanto com a morte do Capitão Fuller na série. Nossa, chorei. Eu fiquei tristíssima pelo fato de que o Capitão Fuller morreu na série e ele e o Yancey, eles não conseguiram conversar e eles não se acertaram. Nossa, isso doeu, gente. Doeu lá no fundinho, né? Fala a verdade. Enfim, eu volto e eu vou voltar pra falar sobre o segundo livro aqui com vocês. Então a gente vai ter um vídeo entendendo o plot do Yancey, né? Parente do capitão no livro é a Ellie, e a Ellie é a única enfermeira da cidade. O salão de dança da Queen não existe no livro, né? E a Ellie, ela é enfermeira, tá? E o capitão não morreu, graças a Deus. Eu falei muito sobre isso no vídeo anterior. No livro, o Yancey, ele chega ali na cidade misteriosamente, ex-presidiário, ninguém sabe que ele é um ex-presidiário, e ele vai ser acolhido por velhinhos de uma casa de repouso. Né? Nessa casa de repouso vive o Capitão Fuller, a avó do Statham, ela é vizinha ali também. Então o Yancey, ele é acolhido por esse grupo da terceira idade, e esse grupinho aí é muito interessante. Eles acolhem ele, e ele é meio que um faz tudo ali da casa de repouso, sabe? Então ele conserta cano, ele pinta casas, ele conserta telhados, ele corta galhos, sabe? Ele é acolhido por esses velhinhos, é muito legal. Eu acho que o núcleo do Yancey no livro é o meu núcleo favorito. E eu fiquei chateadíssima pelo fato da Netflix não entregar pra gente o núcleo da casa de repouso que a gente tem no livro. Eu queria muito ver eles, gente. Eu queria muito ver o Yancey interagindo com os velhinhos, sabe? Porque é muito legal. O núcleo da casa de repouso no livro, ele traz essa coisa mais cômica e mais engraçadinha, sabe? Eu amei. E é muito interessante, porque o Yancey, ele chega ali com a intenção de roubar esses velhinhos tudo. Ele pensa assim: vou me aproximar deles, vou roubar eles e vou dar no pé. Só que aí eles começam a cuidar dele, eles dão comida quentinha, eles dão roupa. Eu falei muito sobre isso no vídeo anterior, né? E aí ele se apega a esses senhorzinhos, entendeu? A esse grupo da terceira idade. E o Yancey, no livro, ele quer muito pertencer a alguma coisa, né? Ele saiu da cadeia, ele ficou 5 anos preso e ele sente que ele não tem um lugar, ele não pertence a um lugar. Então, quando ele é acolhido por esse grupo da terceira idade no livro, ele se encontra ali, entendeu? Ele se sente acolhido. E é isso, assim. Ele não é peão de rodeio no livro, ele não sabe nem andar a cavalo direito. Ele é virgem no livro, ele se apaixona pela Ellie, que é a enfermeira, sobrinha do Capitão Fuller, e ele não tem a mínima ideia de como se aproximar dela, de como se declarar pra ela, porque ele não tem jeito nenhum com mulheres, porque ele nunca teve um relacionamento com uma mulher na vida, entendeu? Então, assim, o Yancey do livro, ele é totalmente diferente do Yancey da série. O Yancey no livro, ele é muito querido. Eu julguei muito ele no livro, porque quando ele aparece, ele chega com aquela coisa de, ai, vou roubar as pessoas aqui dessa cidade. Então você julga muito ele, e aí ele começa a ajudar os velhinhos, e aí você percebe que ele tem um bom coração, sabe? Então, assim, eles mudaram muito o Yancey na série da Netflix, e a gente tem essa questão dele ter uma noiva, que até agora eu tô sem entender, né? Essa noiva no livro não existe, o Yancey nunca se aproximou de uma mulher, pelo menos até onde eu li, ele nunca teve ninguém. Só que, quando essa noiva do Yancey apareceu na série, eu acho que todo mundo meio que teve um estalo. Porque aquele cara que tava preso, que a Ellie foi conversar com ele falou pra Ellie assim: ah, você não sabe nem o nome verdadeiro dele. Então eu acho que aquela mulher que apareceu como noiva, se apresentando como noiva do Yancey, ela é noiva de um outro Yancey. E esse Yancey da série, ele pegou o nome de outra pessoa. O nome dele não é Yancey. Deu pra entender? Só que o Yancey agora tem dinheiro. Ele herdou. Eu acho que ele herdou a fazenda do capitão. Ou não. Ele disse que ia deixar pra ele. Ah, não sei. Teve toda uma treta ali, né?
temos. Então, será que essa mulher vai ser uma interesseira? Será que ela vai querer se aproveitar, querer uma parte da fazenda, sei lá, né? Enfim, não tem noiva no livro, gente, então eu não sei o que esperar desse plot, né? Vamos continuar lendo o segundo livro pra ver o que acontece. Mas essa coisa da noiva eu fiquei meio cismada. Enfim, eu gostei do Yancey da série, mas eu ainda prefiro o Yancey do livro. Gostei do Yancey com a Ellie, eu amei a Ellie da série. Eu tava julgando muito a Ellie da série, porque teve uma coisa que me deixou muito puta. Todos os personagens da série, aparentemente, estão bem fiéis fisicamente ao livro. O livro não foca muito em característica física. Mas uma coisa que fica muito clara no livro é que a Ellie do livro é gorda. Ela é uma mulher gorda. E eu fiquei puta porque colocaram uma atriz magra pra interpretar ela. E aí, tipo, todos os personagens da série são fiéis ao livro e quando chega a vez da Ellie, que é uma mulher gorda, eles botam uma magra pra interpretar ela. Isso me pegou muito, assim. Eu fiquei puta e eu continuo puta. Mas eu gostei da Ellie da série, eu gostei da personalidade dela, os looks, né, gente? A Ellie serviu looks. Diva que usa brincos, pulseiras, anéis, inimiga do minimalismo. Gosto assim, entendeu? Eu amei os looks da Ellie de verdade. Eu amei a personalidade dela. A personalidade dela na série tá bem parecida com a personalidade dela no livro, mas eu queria uma mulher gorda interpretando a Ellie na série, tá? Nada contra a atriz, eu achei aquela atriz ótima, mas eu queria que, sabe? Poxa, gente, a única personagem gorda, sabe? Porra. Enfim, shippei também errado aqui, porque shippei a Ellie com aquele ex dela, que é o cara, o ajudante do xerife, né? Ai, se eu não estiver shippando errado, não sou eu. Achei que os dois tiveram uma química boa. Mas Ellie e Yancey entregaram bastante também como casal. Enfim, acho que sobre o núcleo do Yancey é isso que eu tenho pra falar. Agora a gente vai falar de Lucas e Lauren. Mudaram um monte de coisa aqui também. Ah, que novidade, né? Deu pra perceber que mudaram bastante coisa, né? Mas eu acho que a mudança no núcleo da Lauren com o Lucas foi a mudança mais positiva da série toda. Acho que tudo que mudaram ali agregou bastante pra história deles. No livro, a gente tem a questão da mãe da Lauren. A mãe da Lauren, ela aparece na série, ela tem problema com bebida e ela abandona eles, né? Ela vai embora e tudo. No livro, quando o livro começa, a mãe da Lauren já abandonou ela, porque a mãe da Lauren abandona ela quando ela tem 10 anos de idade, abandona a casa, né? A filha e o marido. E não existe essa coisa do problema com bebida no livro, tá? No livro, ela vive em Crossroads. Existe uma cidade chamada Crossroads ali, tá, gente? Eu não entendi muito bem o negócio da geografia ali do negócio, mas assim, Ransom Canyon no livro, pelo que eu entendi, é a área dos ranchos, né? O rancho do Statham, o rancho da Queen, o rancho do Jens, o rancho do Davis. Então, assim, Ransom Canyon é a parte dos ranchos e dos canyons. E aí, do lado, a gente tem uma cidade que se chama Crossroads. Entendeu? O xerife vive em Crossroads, com a filha Lauren, com a esposa. Só que a esposa do xerife, ela não gostava de. Ela chama Margaret também. Eu não sei, é Margaret o nome dela na série? É, né? Ela não gosta da vida de cidade pequena, então ela simplesmente pega as coisas dela e vai embora pra cidade grande pra trabalhar com outra coisa. Eu não lembro com o que ela trabalha, mas eu sei que ela fez dinheiro e ficou rica. Então, assim, a Margaret no livro, ela não tem problema com bebida. Ela só não tá contente com a vida de cidade pequena e ela vai tentar a vida na cidade grande. Ela abandona a Lauren quando a Lauren tem 10 anos, né? E a Lauren tem que se virar sozinha, ela cozinha pro pai. E o relacionamento da Lauren com o xerife no livro é muito legal. O xerife no livro, ele é mais legal que na série. Eu achei ele meio chatão na série em alguns momentos. No livro, ele é um querido. Um ótimo pai. Tipo, ele e a Lauren no livro, eles têm uma relação mais interessante do que na série, sabe? Aquelas brigas entre eles, não existe isso. Ele nunca culpou a Lauren pela Margaret ter ido embora, sabe? No livro. A relação deles é bem legal, porque, tipo, eles, né, ela cresceu com o pai, ela foi criada por ele. Ele trabalhou como xerife, fez tudo que estava ao alcance dela pra manter a casa, pra ser um bom pai. Então, eles têm uma relação bem mais legal no livro do que na série. E a Margaret, ela volta de vez em quando, e toda vez que ela volta, ela briga com o xerife. Então, a gente tem essa coisa de muitas brigas entre Margaret e entre o xerife, e a Lauren não sabe lidar, né? Porque a mãe dela aparece, briga e vai embora, sabe? É complicado. A Lauren, no livro, ela não tem um relacionamento com o Reid. O Reid até tenta se aproximar dela, inclusive ele é um escroto com ela. No dia do aniversário dela, ele tenta agarrar ela à força. Mas não rola nada entre os dois. Ela não é líder de torcida no livro. E aí, ela e o Lucas, né, eles se aproximam, se apaixonam. E o Lucas, ele é o garoto que quer mudar de vida no livro. Ele é muito estudioso, assim como ele é na série também. Só que o Lucas, ele quer muito fazer faculdade pra crescer, pra evoluir, pra mudar de vida. Ele é o filho mais velho de uma família, né? Ele é o quinto filho e ele é o filho mais velho. Então, ele vem de uma família humilde, assim como no livro também. Mas não tem o irmão dele problemático no livro. Não existe o Kit no livro. O pai dele trabalha pro Davis no livro. A mãe dele não aparece muito, mas parece ser bem querida também. Então, assim, o Lucas no livro, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem irmãos. E ele almeja mudar de vida,
né? Ele trabalha pro Statham também. Ele e a Lauren se apaixonam. E é isso, assim, eles vivem um relacionamento. Eles não se aproximam inicialmente no livro, porque a Lauren é menor de idade, ela tem 17, ele tem 18. Então eles só vão se aproximando, se apaixonando, sabe? Eu sinto que a história do Lucas e da Lauren, ela tá tendo um desenvolvimento maior no segundo livro, porque no segundo livro a gente já tem eles na faculdade. Lauren na faculdade, Lucas na faculdade, Reid na faculdade. E o relacionamento da Lauren e do Lucas no segundo livro não tá indo muito bem, eles estão namorando, mas o Lucas não tem tempo pra ela, porque ele só estuda e trabalha. O foco do Lucas nos livros é o estudo e o trabalho, ele quer mudar de vida, sabe? Então, mudaram também muita coisa, né? Não tem o irmão problemático, não tem o pai que fugiu. A mãe da Lauren não teve envolvimento nenhum com a morte do filho do Statham. Até a parte do segundo livro que eu li até agora, e do que eu vi da história até agora, a morte do filho do Statham realmente foi uma fatalidade. Tava chovendo muito, o carro derrapou e aconteceu o que aconteceu, entendeu? Não tem a mãe da Lauren tendo um caso com o irmão do Lucas, tipo, sabe? Não existe isso no livro. Mas eu até que achei interessante essas mudanças na série, sabe? Eu acho, como eu falei, eu acho que trouxe. O núcleo do Lucas e da Lauren é bem morninho no livro. Então eu acho que esses acontecimentos trouxeram como fala? Uma dinâmica mais interessante pra série, pro relacionamento deles, sabe? E, gente, shippei errado aqui também, tá? Eu shippei o Lucas com o Reid em vários momentos. Lucas e Reed, eles tiveram, assim, uma química muito boa. Gente, não vamos negar aqui. O Lucas e o Reed, em alguns momentos, eles tiveram uma química muito boa. Eu shippei os dois. Aí vocês vão me falar assim, nossa, mas o Lucas e a Lauren são perfeitos. Sim, o Lucas e a Lauren são perfeitos. Eles são um casal fofo, beleza. Mas no episódio do Tornado, eu shippei a Lauren com o Kit. Pra descobrir depois que o Kit tinha um caso com a mãe da Lauren. Ai, que ódio. Enfim, gente, eu sou shippadora compulsiva, vocês me conhecem, né? E assim, eu quero muito agora, eu acho que agora eu vou conseguir engatar e finalizar o segundo livro, porque eu quero saber o que vai acontecer nisso aí. Quero saber se o Yancey tem uma noiva perdida no livro, porque até então, nada com nada. Quero saber Lauren e Lucas o que vai acontecer, né? Então, assim, agora eu finalizo, gente, prometo pra vocês. E mais tardar na próxima semana eu trago um vídeo sobre o segundo livro. Tá, mas assim, gente, muitas mudanças. Mudaram muita coisa em relação ao livro na série. Eu não consegui comentar tudo aqui. Um outro ponto também que eu esqueci de falar. Essa coisa do Statham correr o risco de perder a fazenda, né? Porque ele é gerente, mas eles podem tirar ele da gerência. Não existe isso no livro. No livro, o avô dele deixou a fazenda pra ele em testamento. Ele é dono da fazenda, entendeu? Que mais? Que mais que a gente pode comentar aqui? E no livro tem vários personagens legais que não aparecem na série. A gente tem uma cafeteria, e aí os personagens se encontram nessa cafeteria, né? A dona da cafeteria é muito legal, tem uma funcionária que tá grávida, que é muito legal também, ela tem uma amizade com o Yancey. O Yancey, no livro, né? Ali na série tem aqueles dois caras da cadeia, né? Que chantageiam ele. No livro, esses caras tentam obrigar ele a roubar gado, né? O grande plot do livro é que tem uns caras ali que querem roubar o gado do Statham. E esses caras são aqueles dois lá que estavam na cadeia, que apareceram na série também. Eles querem roubar gado e eles tentam obrigar o Yancey a ajudar eles, né? O Yancey, ele topa. E aí eu pensei, meu Deus, não é possível que o Yancey vai fazer isso. Só que ele entra ali no meio desses caras, ele pega informações e ele conta tudo pro xerife. Sabe? Então a gente tem isso também, esse plot do Yancey escolhendo o lado do bem. Né? Porque, ele chega ali tentando roubar. Olha pra você ver que interessante, né? No início do livro, a intenção do Yancey é roubar todo mundo e ir embora. E aí, no final do livro, ele tem a chance de roubar o gado do Statham junto com esses caras. E ele, né? E tipo assim, e ele denuncia eles pro xerife e ele não rouba os gados do Statham, porque ele se encontrou ali, né? Ele encontrou uma família, né? Digamos assim. Muito legal. No segundo livro, uma coisa que eu já posso adiantar pra vocês. Temos um casal novo no segundo livro. A gente tem uma moça que ela tá fugindo da família do pai dela. O pai dela morre, e aí antes de morrer, o pai dela morre, e o pai dela fala pra ela fugir, porque tem uma treta familiar ali, e ela foge dos familiares dela pra Ransom. Ela chega em Ransom pra trabalhar no museu da cidade, tá? Ela trabalha no museu de Crossroads, que é a cidade, enfim.
E aí a gente tem um cowboy aparecendo ali na história de um outro rancho. E esse cowboy é o cara que vai ajudar o Yancey a pesquisar sobre o passado dele. E como que eles pesquisam sobre o passado? Indo até o museu. Então, quando esse cowboy vai até o museu, ele conhece ela. Eu esqueci o nome deles, gente. Eu vou falar muito sobre isso no próximo vídeo. Mas assim, eles se encontram no museu, rola ali, entendeu? Um climinha entre eles. Então temos um casal novo no segundo livro. Tanto que o Statham e a Queen, até o momento que eu tô lendo, até a parte que eu tô, eles não têm tanto destaque, sabe? Eles aparecem pouco, né? Essa personagem nova é a personagem que tá tendo protagonismo no segundo livro. Ela, a Lauren, o Lucas, o Yancey, sabe? E isso me fez pensar que talvez essa personagem seja a mulher que é a esposa do Yancey. Eu criei a teoria de que talvez a esposa do Yancey seja essa personagem nova que vai chegar e vai trabalhar no museu. E eu acho que se ela for esposa de um outro Yancey e que tá ali, enfim, por algum engano, eu acho que ela pode desenvolver um relacionamento com aquele ajudante do xerife. Entendeu? Então eles podem ser esse novo casal. A gente pode ter esse plot, não sei. Enfim, gente, muita coisa, né? Muita coisa. Falei muito aqui. Mas eu volto pra comentar o segundo livro com vocês. E eu quero comentar também, fazer um vídeo, já prometi, né? No vídeo anterior, mas vai vir. Quero fazer um vídeo sobre o conto Winter's Camp também, que é o meu queridinho, tá? O Winter's Camp tem todo o meu coração. Winter's Camp conta a história do primeiro Kirkland. O Winter's Camp fala sobre a fundação de Ransom Canyon, né? Porque o Statham, ele vem de uma família fundadora. Então a gente conhece o James Kirkland e ele é o criador do rancho Double K, entendeu? Ele fundou o rancho Double K. Maravilhosa a história, tá? Tem um romance, gente. O Winter's Camp tem um romance perfeito. Então a gente vai falar sobre isso também. E eu acho que é isso. Nossa, eu falei demais. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Eu gostei da série da Netflix, tá? Tivemos alguns pontos desnecessários, vulgo o triângulo amoroso, muita coisa, muitas mudanças positivas, mudanças negativas. E é isso, né? Mas eu amei a série da Netflix e vamos aguardar a renovação. Eu acho que vem aí a renovação, hein, gente? Acho que renova. A série tá no top 10, tá bem engajada nas redes sociais. Acho que vem aí a renovação. Vamos torcer, né? E é isso, gente. Conta pra mim nos comentários, né? O que você achou de tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um big beijo. Até o próximo. Tchau.